Capítulo 20. Resultados da pressão. Quanto maior o seu alvo ministerial de expectativa em Deus, maior será a pressão que terá de enfrentar. Uma obra medíocre, pressão medíocre. Uma obra significativa, pressão significativa. Uma obra extraordinária, pressão extraordinária. É assim que funciona. Pressão das necessidades, pressão das pessoas, pressão do diabo, pressão da carne, pressão dos apelos, do dinheiro, da fama, do reconhecimento, dos confetes, do louvor dos outros, etc. Tudo isso é pressão. Primeiro existe uma pressão para você construir e conquistar. Depois há a pressão para manter e guardar, e depois há a pressão para manter um coração puro e correto diante de Deus. Tudo isso é pressão. Se você quer uma obra medíocre sem impacto nenhum, então não haverá pressão e também não vai ter poder. Contudo, se você tem expectativa de Deus usá-lo em uma medida maior, a maneira de Deus responder sua oração é permitindo maior pressão. Essa pressão é para dilatá-lo interiormente, para que você tenha uma liderança mais eficiente. Todos nós seremos ineficientes em liderança, a menos que aprendamos com a pressão das necessidades que vão requerer de nós um desempenho que não tínhamos. Não sei liderar, não sei lidar com o contraditório, com a crítica, com o fracasso, com minhas incapacidades de formar equipe, de discipular. À medida que você responde diante da pressão, vai começar a encontrar uma série de inadequações em si mesmo. E aí, vai fugir da pressão? Se dissipar a pressão, fracassará, voltará atrás e não avançará. Se você avança, você melhora, amadurece, tem uma liderança mais eficiente, mais frutífera e o trabalho de Deus em sua vida avança também. Então, quanto maior o seu alvo, maior a pressão. Quanto maiores forem as implicações do seu chamado, maior será a pressão. Quando uma obra é medíocre, o diabo tem mais o que fazer do que se preocupar com ela. Todavia, se ele percebe a qualidade do seu coração, o tipo de vida que você tem diante de Deus, seus sonhos, seu potencial diante do Senhor, seu nível de revelação, ele para tudo e vai começar a se preocupar com a situação e vai cuidar de você. Cuidar como? Resistindo, bloqueando, trazendo angústia, mal-estar, frustração, sentimento de inadequação e outros. É uma opressão da resistência no espírito, uma resistência que você sente na carne, mas também sente no espírito, uma angústia que você não sabe de onde vem. Se queremos uma obra prevalecente, precisamos aprender a romper em oração até prevalecer. E isso tem a ver com caráter, porque a menos que haja estrutura, você fracassará, ficará escandalizado com a pressão, fugirá dela. Eu não preciso passar por essa pressão, talvez pense. Então começa a fugir pela tangente, fugir da situação. Mas quem pediu? Você pediu. Senhor, me use. Aumente o poder e a autoridade em minha vida. Diante disso, Deus permitiu a pressão e você está sendo incoerente, fugindo. É crucial aprendermos a transformar pressão em poder. Deus permite a pressão em sua vida para aumentar o poder. A pressão vai ter o papel positivo de levá-lo a se apegar a Deus e depender dele com a mesma intensidade que ela está sobre você. Às vezes, existem algumas situações complicadas para resolver, difíceis. Então, as circunstâncias vão exercer uma grande pressão sobre sua vida. Quanto maior a sua liderança, maior serão as implicações das circunstâncias, requerendo de você respostas, solução, satisfação das questões, dinheiro, recursos, treinamento, liderança, discipulado, inspiração. Esse é o benefício da pressão das circunstâncias, produzir em você, na mesma intensidade da pressão que está acontecendo, uma total dependência de Deus. Na oração de Ana, vemos claramente a pressão de Deus trabalhando na vida dela. Ano após ano, Eucana, marido de Ana e Penina, ia com elas a Jerusalém para sacrificar diante de Deus. E Penina, que era fértil, criticava Ana. Isso aconteceu por muitos anos, e ela levava o problema para o marido, que não podia resolvê-lo. Nós fazemos a mesma coisa. Queremos que o pastor resolva o problema, ou que o fulano, a esposa, o marido, resolva o problema. Tentamos resolver a demanda das necessidades. Entretanto, qual foi a atitude de Ana? Orou com tal intensidade que chegou um momento em que, ao orar assim, o sacerdote, quando a viu, a teve por embriagada. Por quê? Ela não tinha mais nada para falar diante de Deus. Ela já tinha orado 1 milhão de vezes. Já se sentia repetitiva em contar a mesma ladainha para Deus. O que ela fazia então? Só gemia.
Veja o nível da pressão. Aquela pressão na esterilidade daquela mulher a levou a gerar Samuel. E que homem de Deus foi gerado desta pressão? Às vezes, Deus o segura na esterilidade, vai segurando, segurando, para quê? Para acumular pressão. Ele o retém, nada acontece, as coisas não rompem, e em vez de fugir, você vai acumulando pressão. Depois, sua oração se torna um clamor. De um clamor se torna um pranto, de um pranto se torna um gemido. E então o céu se rasga e chove sobre sua vida. Veja as mulheres estéreis na Bíblia. Esterilidade não era a questão principal, mas a oportunidade para uma grande virada. Já as mulheres que sempre foram férteis eram férteis no natural, mas as estéreis iam clamar a Deus, gemer diante do Senhor. Sara produziu Isaque, Ana produziu Samuel. Que coisa incrível! Não se impressione com a esterilidade, mas transforme-a em poder, em oportunidade. A pressão das circunstâncias deve chegar a um nível de dependência total de Deus. Outro resultado da pressão é que na pressão da obra de Deus, do mover de Deus, da ação do Espírito Santo, do nível de revelação que você libera quando ministra. Quando você abre a boca, o que você libera? A pressão na obra de Deus deverá chegar a um nível tal que o levará a desistir de liderar ou produzir fruto por si mesmo. Ela o levará ao total desespero e dependência de Deus. Você não experimentará uma virada a menos que aprenda a molhar as páginas da sua Bíblia com suas lágrimas. Sem isso, não haverá revelação. Não há problema nenhum em pregar mensagens de outra pessoa, mas é só assim que você prega, ouvindo uma palavra ungida de outra pessoa? E Deus não fala com você? Você não tem revelação? Se você não for até sua Bíblia e arrancar dela revelação com gemidos, clamor e lágrimas, você nunca terá revelação. Nunca. Isso é gerado através da pressão. Você só prega coisas repetidas, coisas que leu em livros, que ouviu, que viu alguém pregar? Embora isso seja normal, é preciso também obter revelação da palavra com lágrimas. Essa revelação é gerada pela pressão da obra de Deus, pressão da liderança, inadequação para liderar, pressão para se ter inspiração, para dar direção ao povo. Já me deparei com situações na obra de Deus diante das quais fiquei em crise. Tamanho era o volume das necessidades, dos problemas na igreja, de situações difíceis que cheguei a dizer a Deus: Senhor, eu não consigo, a menos que o Senhor faça. Ao levantar dali, havia fé, inspiração, força da parte do Senhor. Mas em que estado que eu cheguei? A obra de Deus vai ser pressão em sua vida. A pressão do inimigo também virá para resistir. Ela não diminui, aumenta. À medida que a igreja avança, o propósito de Deus acontece. As pessoas se convertem,